Olá para você que está assistindo, aqui é o professor Gustavo e chegando ao final desse ano letivo de 2021, a gente decidiu fazer uma retrospectiva, voltar nos principais assuntos que a gente aprendeu esse ano para a gente ver, né, como a gente começou e como a gente está terminando. E eu não vim sozinho, trouxe um convidado aqui, o professor Leonardo Pereira, que vai se apresentar para a gente e vai nos ajudar a fazer, a lembrar, né, um pouco do que a gente aprendeu em geografia nesse ano. Oi, Gustavo. Bom dia para todos. É um prazer estar com vocês aqui nesse momento novamente, não só no Tirar Dúvidas. Sou professor da rede e quero poder contribuir aqui da melhor forma com vocês. Perfeito, Léo. Então, o nono ano, a gente basicamente foi falando sobre os continentes do mundo. E aí a gente foi falando tanto das questões naturais quanto das questões humanas e sociais de cada um. Daí, o que eu acho interessante? Eu acho muito importante a gente ter um mapa para a gente se localizar, saber de onde nós estamos falando. Então, temos aí no slide os continentes deste mundão aí que a gente vai falar. Então, esse em laranja aí é o continente americano, onde tem nosso Brasil, né? Tem Estados Unidos, México, Argentina, essa galera toda. Em verde, a gente tem o continente africano, tem Egito, África do Sul, Nigéria, Tanzânia, né? E mais uns 50 e poucos países. A gente tem ali em roxo, ou lilás, né? A Europa, Portugal, França, Finlândia, Alemanha, Croácia, né? E mais uma galera, porque a Europa é pequenininha, mas tem país à beça. A gente tem em amarelo o maior continente do mundo, o continente asiático, que a gente tem da Arábia Saudita, Coreia do Sul, passando por Japão e China. E em laranja, menor, mas não menos importante, nós temos aí a Oceania, né, com a Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. Ali em branquinho embaixo a gente tem a Antártida e, né, o topo ali, a parte mais norte do continente americano, europeu e asiático vão formar o Ártico, né, que não é um continente, mas é uma região estratégica aí do nosso planeta. Por qual continente você quer começar? Uma boa, Gustavo. Eu acho que a gente poderia começar pela Europa, né? A Europa é o berço das civilizações, principalmente as ocidentais, né? A Europa, com as grandes navegações, com o avanço tecnológico, ela meio que foi dominando o mundo inteiro, né? Claro que hoje em dia a gente tem outras potências, mas nesse período, né, de desenvolvimento de globalização, de avanço tecnológico, das navegações, a Europa despontou, né? Então a gente tem Inglaterra, Portugal, França, grandes potências que fazem parte da Europa e influenciou diversas culturas pelo mundo, né? A Europa, eu costumo dizer que a gente tem vários elementos na natureza que se distribuem pela superfície terrestre, mas de forma desigual, né? E a Europa consegue concentrar alguns recursos naturais e ela foi desenvolvendo e se industrializando muito bem, se transformando em uma grande potência, né, historicamente, principalmente a Inglaterra, a França, né? A gente tem Portugal, né? País que nós fomos colonizados. Então, a Europa foi colonizando vários espaços pelo globo terrestre e deixando a sua marca, né? Deixando a marca da sua cultura em outros povos também, ajudando a entender, então, a formação de várias sociedades, principalmente essas sociedades ocidentais, que fica mais a oeste no globo terrestre. Uhum. E eu acho muito fantástico quando a gente pensa, né, como a Europa ela conseguiu espalhar o seu jeito de ser pelo mundo inteiro, né? E aí o mundo inteiro jogando sob as regras do continente europeu. E ao mesmo tempo, dentro desse continente, a gente tem uma divisão, a gente pode dividir, a gente pode regionalizar o continente europeu. E aí tem duas formas principais. E aí, para a nossa retrospectiva de hoje, eu separei essa aqui do slide, né? Que a gente divide a Europa em Europa Ocidental, aí em azul, e em Europa Oriental, no caso aí em vermelho. O que isso significa? Isso significa um pouco de como a Europa se polarizou, né, durante o período da Guerra Fria, onde essa parte ocidental, onde a gente tem Portugal, onde a gente tem França, né, onde a gente tem uma boa parte da Alemanha, ela foi uma parte polarizada, comandada, né, ligada, aliada aos Estados Unidos, enquanto para a Europa Oriental, onde a gente tem aí a própria parte europeia da Rússia, a gente tem Ucrânia, né, foi uma parte ali que se voltou mais para o comando, para o domínio da União Soviética. E a gente teve também a formação de blocos econômicos importantes no continente europeu.
E aí eu destaco a União Europeia, por exemplo, que está aí no slide. E uma curiosidade muito legal, né, para a gente colocar, Gustavo, é o Muro de Berlim, que ocorreu na Alemanha, né, que mostra justamente essa divisão entre a Europa ocidental e oriental, né, uma mais dominada pela característica econômica, né, do capitalismo, e a outra mais da antiga União Soviética, do comunismo, né. Sim. Essa parte eu acho muito interessante porque a gente chama essa fronteira que ficou na Guerra Fria entre a Europa Oriental e Ocidental de cortina de ferro. E aí o Muro de Berlim ele é a parte de concreto da cortina de ferro. Que representa de fato, né, muito bom. Bom, E a União Europeia, claro, né, é um bloco econômico, acho que um dos maiores blocos econômicos que nós temos, né, no mundo, e ele foi se construindo com a junção de vários países ao longo do tempo, né. Começou com poucos países, como um grande acordo econômico acordo econômico em relação a atividades de ferro, né, atividades comerciais de mineração, até outros países que foram agregando a esse bloco, se unindo e formando o que a gente conhece hoje da União Europeia, né, que nós conhecemos, que é a junção de mais de 26 países, se eu não me engano, né? Sim, é uma galera. Eu tenho até a lista. O que acontece é o seguinte, essa lista aqui, no caso, é do espaço Schengen, que é uma área onde as pessoas podem circular livremente de um país para o outro. É uma das características do bloco. Além de não ter taxa para os produtos que saem de um para o outro, a gente tem uma série de outras vantagens que esses países têm para se unir, e a gente também tem aí essa questão de circulação. Alguns países aparecem nessa tabela com acentos pouco convencionais, porque essa tabela é portuguesa. Então, o português de Portugal tem algumas diferenças. Então, nós temos aí uma lista desses países, né? E aí é bom a gente saber que a União Europeia é o bloco econômico, e a gente tem países nesse espaço Schengen de livre circulação que não estão na União Europeia, mas as pessoas podem circular, que é o caso da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, né? E a gente tem os países da União Europeia que não fazem parte do espaço Schengen, que é a Bulgária, Croácia, Chipre, a Irlanda e a Romênia. Então, você precisa de uma autorização para circular entre esses países e os demais do espaço Schengen. Seguindo viagem, a gente pode cruzar ali a Rússia e chegar na Ásia, não é isso? Então, quando a gente falou de Ásia, a gente falou bastante sobre alguns conjuntos de países do continente asiático. Então, a gente falou bastante sobre o Oriente Médio. Temos um mapa aí para projetar. Então, quando a gente fala de Oriente Médio, a gente está falando desse conjunto aí de países que está em destaque, né? A gente tem Arábia Saudita, Irã, Afeganistão, Iraque, Israel, Palestina, Jordânia, Emirados Árabes. Então, é um conjunto de países que ele é estratégico. Esse caráter estratégico do Oriente Médio, ele vai se dar por 3 fatores muito importantes. Primeiro, a altíssima concentração de petróleo, que é um recurso essencial para a economia do mundo funcionar do jeito que ela funciona. Não é o ideal, porque ele é muito poluente, ele pode acabar, mas é onde se apoia aí boa parte da economia mundial. Em seguida, a gente tem ali um entroncamento entre África, Europa e Ásia. Então, a circulação de pessoas e mercadorias sempre passa por ali. Então, é um caminho muito estratégico. E como se não bastasse, o Oriente Médio ele também é o berço das 3 grandes religiões monoteístas do mundo, as religiões que têm um único Deus, que são o judaísmo, dos judeus, o cristianismo, dos cristãos, e o islamismo, dos islâmicos ou muçulmanos. Daí a gente tem o mundo inteiro interessado no controle desses territórios. E a gente tem, ao mesmo tempo, esses países do mundo inteiro, essas lideranças, essas empresas também do mundo inteiro, interessadas nesse controle de território, mas também temos nações que vivem há centenas, às vezes milhares de anos ali. E isso tudo esse conflito de interesses gera uma série de guerras que a gente vê até hoje. E um dos grandes problemas, né, Gustavo, realmente o Oriente Médio fica num ponto estratégico ali, fazendo divisa com vários outros continentes, o que facilita as trocas comerciais, né? Mas um dos grandes problemas que a Europa vem enfrentando, principalmente nos últimos anos, né, com várias guerras que vêm ocorrendo no Oriente Médio, está relacionado com problemas de imigração, né? Que os europeus não veem com bons olhos esse processo imigratório e, pela proximidade, a população do Oriente Médio tem como principal destino esses países que são mais desenvolvidos, né?
e que poderiam recebê-los para que eles pudessem ter até uma dignidade de vida, né, melhor. Eu tenho a minha opinião sobre isso. Eu acho que a Inglaterra, a França, né, na Europa, assim como os Estados Unidos, na América, são muito ligados aí ao surgimento de muitos conflitos que tem ali. A própria Rússia também. Então, acho que é meio que uma obrigação eles fazerem algo a respeito desses conflitos. A gente também tem no continente asiático os tigres asiáticos, aí no mapa, né, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura, né, que são países da Ásia que conseguiram aí um desenvolvimento econômico muito forte a partir da década de 60. São países que desenvolveram muito seus sistemas bancários, em muitos casos, seus portos, e começaram a produzir uma série de, né, no setor industrial. A gente tem o caso da Coreia do Sul, né, que tem Samsung, Hyundai, LG, uma série de empresas, e também é uma indústria cultural gigante, né? A gente tem no cinema sucessos como Parasita, ou séries como o Round Six. Consultem a classificação etária, tá, pessoal? E a gente também tem a indústria musical, com K-pop, né? O pop coreano também chegando aí a várias partes do planeta, né? Legal que a gente percebe que a influência, né, cultural não está só não é a Europa só que domina o mundo, né? A gente está percebendo outras culturas também produzindo e influenciando as sociedades que se espalham pelo mundo, né, afora, né? Como você acabou de falar. Cinema, né? Música. O mundo está sempre em transformação. Quem sabe não chega o momento do Brasil não é? Um dia, né? Então, agora a gente vai viajar, a gente vai um pouco para sul e vai para a Oceania, esse continente das ilhas, né? Então a gente tem a Austrália bem grandona ali, e a gente tem esses 3 conjuntos de ilhas. A Melanésia, que recebe esse nome em referência à melanina, que é o pigmento da pele, então seriam as ilhas, né, dos negros. A gente tem a Micronésia, que são várias ilhas pequenininhas, né, muitas delas vulcânicas, e a Polinésia. Polinésia, né, poli muitos, então é a parte que tem mais ilhas ali, incluindo a Nova Zelândia. O que eu gosto muito de falar sobre a Oceania é como a Austrália e Nova Zelândia, principalmente, são países que possuem uma qualidade de vida muito elevada. Então, nos rankings do Índice de Desenvolvimento Humano, né, do IDH, eles estão lá em cima, com bons números sobre saúde, sobre educação, sobre renda, né, trabalho. Então, são países que foram colonizados e que conseguiram, né, por conta do modelo de colonização e também por acertos governamentais, eles conseguiram chegar aí a excelentes patamares, né? Ainda que o clima e o relevo nem sempre favoreçam, né? Grande parte da Austrália, por exemplo, é de desertos. E esses desertos aí do interior da Austrália se chamam os outbacks australianos, né? A Nova Zelândia também, né? A Nova Zelândia tem uma ilha mais montanhosa, uma mais vulcânica, e eles venceram esses desafios, né? E chegaram onde chegaram. Pois é, conseguiram se adaptar muito bem com o relevo, conseguiram um avanço econômico muito expressivo, e isso refletiu também no desenvolvimento da população, né? Quando a gente fala em um país que tem um grande desenvolvimento econômico, nem sempre quer dizer que a população também vai ter qualidade de vida, e a Nova Zelândia e a Austrália conseguiu dar essa qualidade de vida para a população. Não basta ter muito, tem que estar bem distribuído. Isso. E a gente consegue perceber na Oceania também algumas espécies de animais bem exóticas, sim, né, Gustavo? Sim. E que faz parte até da nossa infância, de alguns desenhos. Tasmânia, por exemplo, o peixe-palhaço, de um grande filme aí famoso, né? Sim, o canguru, gente. O canguru, o koala, o ornitorrinco. Gente, coloquem ornitorrinco no Google. É um dos animais mais esquisitos do planeta. Sem contar a quantidade de espécies de aranhas e cobras que tem por lá. Chegando no nosso finalzinho, Léo, a gente vai para o Polo Norte e para o Polo Sul, as partes geladas do planeta. E aí os alunos muitas vezes perguntam, Gustavo, o que tem de importante além de gelo por aí, né? E, assim, é muito importante para regular o clima do planeta, né? As massas de ar que saem de lá, as correntes marítimas que saem de lá, regulam o clima do planeta. Na Antártida tem muita pesquisa para a gente saber do passado geológico do planeta. Tem até uma questão bem interessante que eu andei estudando, Léo, que fala que é possível que tenha reservas de petróleo e de minérios importantíssimas na Antártida. Mas existe uma discussão sobre se isso deve ser explorado economicamente ou se a Antártida deve servir só para pesquisa e cooperação. Ou seja, né, onde a gente vai pensar sobre o futuro do planeta ou sobre produzir riqueza com isso. Então, é uma coisa legal para pensar. E se aproximando do finalzinho, nós temos aí uma sugestão de desafio para vocês. Então, se surgiu dúvida, se surgiu curiosidade, faça o que está mandando aí no slide.
Faça uma lista de perguntas do que você gostaria de fazer para nós ou para seu professor ou professora sobre os temas que nós abordamos hoje, beleza? Então, chegando nesse finalzinho, a gente se despede. Eu agradeço mais uma vez o Léo aí por contribuir com a gente. Léo que é um dos pioneiros aí do projeto, né, o meu veterano. Então, muito obrigado por estar aqui ajudando a gente, Léo. Eu que agradeço, Gustavo, o carinho, tá, que vocês tiveram comigo esse ano inteiro. Muito prazer estar com você. Um beijo a todos, viu? Tchau, tchau, galera.